Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a você, sua família, sua vida, seu ministério. Forte abraço. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e eu quero orar a Deus com o mais sincero coração para que Ele esteja continuamente manifestando a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. E quero convidá-lo nesse momento para que juntos nós possamos refletir acerca de mais um importantíssimo tema que o Espírito Santo nos traz para a nossa edificação. Revelações e profetas ainda existem? A Bíblia é suficiente como fonte de revelação ou ela é incompleta e a igreja necessita de profecias fora dela? Amados, a gente sabe que no meio pentecostal e neopentecostal é muito comum a crença de que ainda existem profetas em nossos dias, tal como aqueles do Antigo Testamento, profetas que trazem revelações novas, complementares. Algumas pessoas chegam até a ir à casa desses profetas para saber o que Deus tem a lhes dizer naquele dia, de maneiras que esse tipo de situação se banalizou de uma tal forma que requer de fato um olhar acurado, um olhar cirúrgico acerca daquilo que a palavra nos diz. O termo profecia, ele adquiriu, como eu falei, uma detestável banalização nas igrejas evangélicas atuais. De repente, todos se tornaram profetas e tudo que dizem se tornou profecia. Aquele brado profetiza ou então declara, eles são deflagrados nas canções de autoajuda como um mantra entoado pelos cantores gospel. Pastores repetem esses termos freneticamente nos programas de TV e nos púlpitos de suas igrejas. Se há desemprego, eles dizem, profetiza teu emprego. Se há violência, orientam, profetiza a paz em tua cidade e bairro. E constantemente declaram coisas do tipo, eu profetizo que o Brasil é do Senhor Jesus, profetizo, declaro, etc. Determino também. Termos que se atropelam, se repetem e se banalizam. Como resultado, seus reais significados perdem força e se distorcem conforme as intenções de seus manipuladores e de acordo com o baixo nível de entendimento bíblico daqueles que os escutam. Nessas circunstâncias, quando eles profetizam ou declaram, acabam sendo capazes de crer no absurdo de que Deus está preso a essas declarações, tendo a suposta obrigação de concretizá-las. Ou seja, trata-se de uma blasfema inversão de valores espirituais, onde o Deus todo soberano teria a obrigação de submeter-se às declarações dos tais profetas. Você consegue aceitar algo assim? Eu não. Outro desdobramento absurdo que decorre dessa banalização é a ingerência autoritária e opressora na vida daqueles que se submetem a esse sistema de crenças. Os profetas da modernidade decidem casamentos, mandam raspar a barba, cortar o cabelo, mudar as vestes, trocar ou abandonar o emprego e até definem a cor da pintura da igreja. Tudo pela revelação de Deus. Dessa maneira, estabelece um verdadeiro terrorismo doutrinário dentro de suas igrejas, decidindo a forma como as pessoas devem viver e menosprezando a orientação bíblica, que nesses ambientes fica sempre relegada a um nível inferior. Então, a gente tem que perguntar, será que ainda existem profetas nos dias atuais? Está escrito em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós temos aqui, irmãos, uma evidência de que os profetas, eles não mais existem. Pelo menos no sentido de profetas do Novo Testamento, que supriam uma necessidade que não temos hoje. Eles não tinham ainda a Bíblia completa como nós temos, a completa revelação de Deus. Era um período de transição e eles ainda recebiam a palavra diretamente de Deus. Por isso, juntamente com os apóstolos, que também não mais existem, eles formaram o fundamento, ou seja, o alicerce da igreja, sobre o qual somos hoje colocados como pedras vivas. A conclusão óbvia, portanto, é de que, se já existe um fundamento estabelecido, obviamente outros fundamentos devem ser rejeitados pela igreja. Hoje nós vemos a profecia manifestando-se com outro sentido e conotação, o de se falar por Deus, ou seja, quando alguém está falando ou pregando a palavra de Deus, conforme está na Bíblia, esta pessoa está profetizando.
Mas isto é bem diferente das revelações que eram dadas aos profetas do Novo Testamento. Nada mais falta para nos ser revelado, porque se faltasse, então a Bíblia estaria incompleta. Eu quero abordar essa questão com uma profundidade mais teológica. É profundamente necessário entendermos ainda que, de forma resumida, a definição do termo profeta no Antigo e no Novo Testamento para exatamente exemplificar qual a função dos profetas nos dias de hoje, desmistificando algumas divergências em relação a tal função nos nossos dias. No Antigo Testamento, amados, existem 3 vocábulos hebraicos principais para profeta. Navi, que significa o ato de designar alguém como arauto, e nesse sentido o primeiro termo usado para profeta tinha como papel proclamar, anunciar. O primeiro homem a ser chamado de profeta, ou Navi, foi Abraão, lá em Gênesis 27. Gênesis capítulo 20, verso 7. Posteriormente, Moisés, em Deuteronômio 18, 15. O segundo termo para profeta é Ish Elohim, homem de Deus. Esse termo ele é mostrado como uma pessoa de confiança de Deus, e as pessoas veem isso na sua vida. Não é um título autodenominado, onde a pessoa aplica a si mesmo como sendo um homem de Deus para gloriar-se. Era um reconhecimento das pessoas para com o profeta. A sua apresentação como profeta era o seu caráter. O terceiro termo para profeta é demonstrado por 2 palavras, Roel e Rosel. As duas se intercambiam no uso e ambas têm um sentido de vidente. Todos os profetas eram chamados por Deus para exercer tal função. Não era, eu repito, não era uma escolha própria. Depois de entender o termo profeta no Antigo Testamento, faz-se necessário entender também a função da profecia, antes de descrever a função do profeta no Novo Testamento. Existem 4 funções básicas da profecia entre os hebreus. Primeiro, o profeta tinha a responsabilidade de encorajar o povo de Deus a confiar de forma exclusiva na sua graça e no seu poder. Segundo, o profeta tinha a responsabilidade de avisar ao povo que sua segurança dependia da fidelidade à aliança. Em terceiro, o profeta devia encorajar Israel quanto às coisas futuras. E quarto, a profecia era autêntica em termos de previsão quando ela se cumpria. Todos esses aspectos juntos definiam o profeta no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós encontramos profetas na igreja e a profecia é mostrada como sendo um dom. O contexto do Novo Testamento ele difere do Velho e também é diferente até dos nossos dias. Temos um profeta que prediz o que aconteceria com Paulo, Atos 21, de 11 a 12. E depois profetiza uma grave fome no Império Romano, Atos 11, de 27 a 30. Mas a base de tudo isto é, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2, 20. Eles eram a voz de Deus naquele momento da igreja. Agora, existe profeta nos dias de hoje? A resposta é sim, mas a voz de Deus hoje é a Bíblia. O profeta, então, deve saber interpretá-la e deve saber comunicá-la, nunca ultrapassá-la ou acrescentar mais coisas, além do que o que nela se encontra. Toda e qualquer revelação deve estar igualada ao ensino das Escrituras. Não deve-se pensar que ser profeta nos dias de hoje é igual aos profetas do Antigo Testamento. É muito diferente. O ofício do profeta hoje está abalizado em 1 Coríntios 14, na parte B do versículo 4. Aquele que profetiza edifica a igreja, isto é, sendo um edificador da igreja como um todo. O grande problema nos nossos dias é que o termo profeta tem perdido muito o seu significado bíblico dentro de muitas igrejas. Ser profeta hoje é status, é tido como uma pessoa extremamente especial, de um alto nível de espiritualidade. Mas a questão é que as mensagens proferidas por estes muitas vezes são descabidas e até carnais. Profetizam coisas óbvias, algo que qualquer pessoa poderia dizer a outrem, como nos horóscopos. Não é algo específico, íntimo, em que só a pessoa tem conhecimento. E dessa forma são taxados como pessoas espirituais e íntimas com Deus. Mas espiritualidade não está ligada ao fato de falar em línguas ou profetizar, mas sim ao fato de ter uma vida de caráter em tudo que se faz, vivendo a palavra no dia a dia e não somente em momentos específicos de comoção religiosa. Outro fator que devemos entender é que ser profeta não é possessão espírita, irmãos. O profeta é um homem que está em posse de suas faculdades intelectivas. Ele tem consciência do que está fazendo. Ele não é possuído por uma entidade fora de si, como se fosse um médium.
Ser tomada pelo Espírito Santo não invalida a personalidade, a pessoalidade. Portanto, que jamais se confunda o Espírito Santo com gritos, com pulos, com socos no ar, com histerias, com sapateados ou demais atos desvairados que ofendem a ordem e a decência do culto cristão. Está escrito: o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. 1 Coríntios 14, 32 e 33. Ser um homem de Deus não quer dizer que não é preciso estudar, refletir, amadurecer e crescer de forma espiritual e no estudo teológico. Quem assim procede dificilmente trilhará os rumos das loucuras que acabamos de citar. Outra situação trágica que faz parte da nossa realidade é o culto à personalidade. Os profetas se tornam o centro do culto e a igreja vira seu público, como num show à espera do astro. Porém, o centro do culto deve ser Deus e nada mais, como está no Salmo 100. Muitas são as nomenclaturas criadas para essas pessoas. Algumas são conhecidas como santo homem de Deus, homem de palavra poderosa, homem cheio de Deus. Eles lotam as telas da televisão, as rádios, divulgando ensinos extra-bíblicos de forma vergonhosa, herética e abusiva. Tudo o que dizem é uma verdade de Deus. Exaltam a si mesmos e usam sempre a mesma terminologia. Deus está me dizendo. É preciso, entretanto, irmãos, que estejamos atentos. Vivemos um momento histórico vaticinado pela Bíblia, pois tem se levantado nesses dias incontáveis falsos profetas que prometam mundos e fundos usando o nome de Deus, mas não sendo, na verdade, usados por Ele. E por que nós denunciamos os falsos profetas? Amados, quando nós demos início ao Grupo Teólogos da Verdade, nós sabíamos que iríamos mexer num vespeiro de interesses e maldades e que seríamos hostilizados por aqueles que se vissem atingidos diretamente pelas mensagens que são trabalhadas nesse ambiente. E o motivo é bem simples. Ninguém quer ver ameaçados seus interesses pessoais, poder e lucros. Em dias atuais, nada é mais rentável financeiramente do que a manipulação religiosa. Essa é a razão porque todos os dias tomamos conhecimento de novos escândalos e crimes até protagonizados por supostos pastores, apóstolos e profetas do meio cristão. Esses que nos atacam a todos nós que fazemos parte desse trabalho, graças a Deus levantado pelo Senhor. Eles costumam usar o argumento de que não temos o direito de julgar o próximo. Eu recebo muitas mensagens com esse teor quando nós denunciamos aqui os pastores que se envolvem com política ou que pertencem à maçonaria, a prática antibíblica de se ordenar mulheres ao ministério pastoral, os profanadores do culto cristão que hereticamente tentam entronizar danças coreográficas como o ministério eclesiástico, os defensores das lastimáveis baladas gospel. Recebemos tudo isso com profundo respeito e humildade, mas nós não podemos e nem devemos abdicar da verdade bíblica. Quando nós denunciamos os desvios e as blasfêmias de pseudo-profetas, além dos engodos de outros que mercadejam a palavra de Deus, nós almejamos estimular uma reflexão sobre as inúmeras vidas que, enganadas, não conseguem abraçar o verdadeiro Evangelho de Cristo, tornando-se assim infrutíferas. Jesus condenou os fariseus pelos seus erros, irmãos, como está no capítulo 23 de Mateus. Paulo fez o mesmo, citando inclusive nomes, como está lá em 2 Timóteo 4, de 10 a 15. Eu não costumo citar nomes, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, como está em Efésios 6,12. De fato, não devemos julgar pessoas no sentido de caluniá-las ou dizer inverdades acerca delas. Mateus 7, de 1 a 2, fala disso. No entanto, julgar no sentido de exercer discernimento e apontar o que está errado, até de maneira irônica, porque a ironia nem sempre é negativa, pode ser usada para persuadir alguém a desviar-se do erro, como fez o apóstolo Paulo, é bíblico. E eu posso citar 2 Coríntios 11, de 5 a 13, Atos 17, 11, 1 João 4, 1, Hebreus 13, 9, 1 Tessalonicenses 5, 21, 1 Coríntios 14, 29. Eu posso citar Mateus 7, de 15 a 23, 1 Pedro 4, 17. São alguns exemplos. E Jesus mesmo disse, julgai segundo a reta justiça, João 7, 24. Lendo com oração e meditação o texto de Mateus 7, de 15 a 23, além dos outros citados, nós percebemos o quanto nós devemos ter cuidado com os falsos evangelhos que nada têm
de evangélicos. Peço aos amados que leiam 2 Coríntios 11:4, Gálatas 1, de 6 a 12 e 1 Timóteo 6, de 3 a 4. Assim, irmãos, eu finalizo respondendo a uma pergunta importantíssima. Como saber se alguém é um falso profeta? É simples. Nenhum profeta busca receber glória dos homens ou se comporta como um showman. O profeta de Deus não é um vendedor de novidades e nem um proclamador de novas visões. O profeta de Deus é tão somente um pregador ungido da palavra, pois a Bíblia, e somente ela, é a verdadeira, completa, perfeita, segura, santa e suficiente revelação de Deus aos homens. Que o Senhor nos abençoe e nos livre do falso apostolado desses dias de grave apostasia. Grande abraço a todos.